sou a Thaily Brito e no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os meus hobbies e quem sabe posso até te inspirar a escolher os seus, se você já não tiver, né? E se você tiver, né, alguns hobbies ou se você tiver alguns desses hobbies que eu vou mostrar aqui hoje, já comenta aí, tá bom? E é isso, eu vou ficar muito feliz em saber os seus hobbies e se você tem algum que é igual, parecido com o meu. Eu vou começar mostrando um hobby mais antigo, que eu comecei basicamente quando eu tinha 12, 13 anos. E é um hobby maravilhoso, muito relaxante, inclusive dá até para fazer uma graninha. Eu já fiz bastante graninha fazendo esse hobby, né, há algum tempo atrás, logo quando eu iniciei. Aí eu parei de fazer esse hobby porque, enfim, por conta da escola, enfim, algumas coisas me afastaram dele. E aí outro dia eu tava pensando, nossa, eu fazia aquela coisa muito legal. Aí fui nos canais do YouTube para procurar inspirações e me lembrar, né, quais materiais mesmo que eram, para eu comprar de novo e voltar a fazer. E voltei, tá bom? E é bordado com fita, que é esse trabalho aqui, tá? Pra gente fazer ele, a gente trabalha com fita de cetim, que é essa daqui, basicamente, e essa daqui, né, que tá no bordado, essa fitinha aqui, ó. E a gente também precisa de uma agulha de tapeceiro e uma tesourinha de ponta fina, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro a agulha pra mostrar pra vocês. A agulha é essa daqui, tá? A abertura dela é bem grandinha, tá vendo? Que é pra gente conseguir passar a fita por aqui. E é um hobby maravilhoso, é muito relaxante, dá pra você fazer em toalhas, em panos de prato e assim, é lindo demais. Aqui eu tenho, né, um modelo de uma toalha. Bom, eu não achei que ficou tão interessante, mas porque foi a primeira toalha que eu fiz, né, desde o tempo que eu tinha parado de fazer esse bordado. E aqui é uma toalhinha de rosto mesmo, aquelas toalhinhas pequenininhas que geralmente a gente leva pra algum lugar na bolsa e tal. Enfim, né, é um hobby maravilhoso, muito relaxante, muito barato também, porque, por exemplo, os materiais para esse bordado aqui é um etamine, que é isso aqui, que é pra gente fazer os modelos, né, para quando de repente um cliente quiser encomendar, a gente ter uma amostra de pontos para apresentar para ele, né, para ele conseguir ali escolher qual bordado que ele quer. Desses daqui, por exemplo, esse é o meu favorito, então se eu fosse encomendar com alguma profissional desse trabalho aqui, eu escolheria esse. Aí é para isso que esse pano aqui ele serve, e ele se chama etamine. Aí a gente também precisa de toalhinhas pra gente poder aplicar, né, o trabalho. A tesoura, né, que eu mostrei pra vocês, a agulha, as fitas, obviamente, e também algumas linhas pra gente poder fazer o acabamento aqui no final, tá vendo? Pra gente esconder essa fitinha aqui dentro, pra, né, não ficar aparecendo. E é isso, é um hobby bem barato, bem gostosinho, e vamos pro próximo. O próximo hobby também é um hobbyzinho antigo, que meu pai que me acostumou a ter esse hobby aí. Quando a gente era pequeno, eu e os meus irmãos, ele comprava várias dessas revistinhas aqui pra gente estar fazendo. Tanto pra gente não ficar muito na televisão, quanto pra gente não ficar tanto no celular e tal. E isso é apaixonante, é maravilhoso, porque é muito relaxante. Esse aqui é um jogo de caça-palavras, né, de 365 caça-palavras. E aí tem muitos. Eu já fiz vários, gente, eu já fiz muitos aqui no começo, só que ainda tem um montão. E é incrível, é muito relaxante, eu amo fazer isso, escutando música ou calma mesmo, tranquila, só fazendo isso. É maravilhoso, muito bom mesmo. E esse aqui que, bom, o meu pai, ele não comprava esse pra gente, mas é um que eu comprei só pra testar e eu me apaixonei muito, que é, no caso, palavras cruzadas, né? Aí tem, por exemplo, as dicas, deixa eu mostrar aqui um puro. Tem as dicas e aí a gente tem que encaixar as palavras. Não vai focar direito, mas enfim. Aí tem a dica, a gente tem que encaixar a palavra e no final tem que ficar tudo certinho, né? É muito relaxante mesmo, porque assim, à medida que você vai respondendo, aí outras respostas, elas vão aparecendo ali. E pra quem gosta de investigação é muito gostoso, muito bom mesmo, é uma delícia, eu relaxo muito fazendo. E eu sou apaixonada. Quando acabar esse, que é fininho, né, eu não consegui encontrar esse daqui da mesma grossura do outro.
mas quando acabar eu com certeza vou comprar mais. O próximo hobby que eu tenho é um hobby muito recente, né, que eu comecei a ver o pessoal fazendo aqui no YouTube e tal. É uma febre muito forte lá no TikTok, né, e no Pinterest também. Só que como eu não uso o TikTok, eu demorei muito para descobrir isso. E aí, quando eu comecei a ver, eu achei muito interessante, porque é uma forma de retornar à infância, sabe? De me lembrar da minha infância, só que com um toque artístico mais adulto, mais profissional. E são as pinturas desses livrinhos aqui, tá vendo? Nossa, esse daqui é capa mole, tá estragando tudo. São as pinturas desses livrinhos. Deixa eu mostrar pra vocês como que eles são dentro, basicamente. Esse aqui dentro é assim, ó, tá vendo? Aí são 50 folhas pra gente colorir. E é magnífico, gente, é muito relaxante, é muito bom. É incrível, realmente. Você fica pensando, nossa, que cor eu vou colocar aqui? Ai, que efeito eu vou fazer aqui? Com que sombra, com que cor eu vou fazer a sombra desse item? E aí é muito fantástico, ó. Esse aqui é o desenho mais recente que eu pintei, né? Tem a menininha aqui. E aqui eu fiz ele masculino, mas poderia ser feminina também. Aí fiz aqui, né, as folhas dos arbustos, a árvore e tal, o efeito na mangueira, tá vendo? E é muito relaxante de pintar isso, de verdade, é uma coisa assim muito maravilhosa. Aí esse aqui é o livro dos Bobbie Goods, né, que é o mais famosinho assim. Aí depois eu tenho esse daqui do Girl Moments, que é da Coco Isle. E ele é incrível também. Aí por dentro é assim, ó, basicamente. São os desenhos assim, sempre tem uma moça ali para compor o desenho. Esse aqui foi o último que eu fiz, o mais recente. Olha que coisa mais fofa. E por último, né, antes de eu mostrar o material que eu uso para pintar, eu tenho esse daqui, que é o Cozy Time. Cozy Time, eu falei, enfim. E ele é assim, os desenhos bem grandões mesmo. Bem grandões. Deixa eu mostrar pra vocês algum que eu pintei. Aqui, ó. Ai, meu Deus, não pode dobrar. Esse aqui era de uma praia, né? Eu fiz areia e tal. E é um desenho que eu achei que ficou maravilhoso. Achei que ficou muito bom esse desenho, muito bom mesmo. E aí, eu gosto muito de fazer... de pintar, né? Nesse daqui, por exemplo, eu fiz os azulejinhos. Olha como ficou fofo. E esse ainda não terminei, porque eu comecei tão bem pintando os azulejos que eu tô até com medo de estragar. E aí eu não terminei ainda, mas eu vou terminar. E os materiais que eu utilizo, primeiro que assim, ó. O material fixo mesmo são essas canetinhas aqui, né? É um material que a maioria das pessoas usam, né? O principal são esses marcadores touch aqui. Eu comprei esse de 24 peças aqui na minha cidade mesmo, custou R$20. E eles são assim, ó. Eles são assim, o corpo da caneta. Aí aqui tem uma ponta fininha e aqui tem uma ponta mais grossinha, né, que é uma ponta estilo de marca-texto. Eu não gosto dessa ponta grande, gente, eu acho que ela é desnecessária. Eu acho que deveria ser uma pontinha pincel aqui, porque ia ser maravilhoso, né? E além desses, né, desses marcadores aqui que eu comprei na minha cidade, eu tenho mais materiais também. Como, por exemplo, ó, eu tenho esse estojo, que daqui a pouco ele vai aparecer no próximo hobby também. Mas enfim, aí aqui eu tenho essas canetinhas finas, que elas são parecidas com as da Stabilo, né? E ela tem a ponta bem fininha. Aí eu geralmente uso elas para fazer detalhes no desenho, na pintura, né? Então eu faço detalhes menorzinhos e tal, e aí vai ficando bem legal. Eu também tenho esses hidrocores aqui, né? Da Faber-Castell. Eles são maravilhosos. A pontinha também é pequena, tá vendo? É bem menorzinha. Dá pra fazer bastante detalhes também. Tenho esses aqui, que são menorzinhos, são estilos esse daqui, só que a ponta desses é mais uma pontinha de hidrocor, tá vendo? É menorzinha, mas é uma pontinha de hidrocor. Eles são da Maped, tá? São da coleção Color Peps.
E eles são muito bons também, tem alguns detalhes que eu faço com eles, a aderência é muito boa, principalmente para fazer, como é que fala, degradê? Eu acho que é isso, degradê, é muito incrível. Eu tenho também essa canetinha branca aqui, ela não funciona muito bem não, gente, eu comprei aqui na minha cidade, mas ela não é tão boa. E ela é branca, né, obviamente, e a pontinha dela é assim. Não solta tanta tinta, então por isso que eu não gostei tanto dela, mas ela é boazinha. Já aproveitando que eu tava aqui mostrando os meus materiais pra vocês, né, os meus materiais de pintura, a gente vem para o penúltimo hobby, que é um hobby mais recente também. Eu comecei ele na pandemia e assim é maravilhoso porque é uma construção do zero, né? É como se fosse o bordado, só que é do zero mesmo. E tipo assim, o que você fizer, a arte que você fizer, ninguém no mundo vai conseguir fazer igual. Inclusive, eu já fiz xícaras usando esse hobby aqui. Já fiz xícaras para minha tia e imprimi, né, a arte na gráfica mesmo. Já fiz camisetas, né, personalização de camisetas utilizando esse hobby, que é o lettering. E, gente, olha, esse aqui não tá tão bom. Eu queria ter feito um lettering mais bonito para poder mostrar aqui para vocês, só que não deu tempo, porque eu fico ansiosa para gravar e aí eu não me programo tão bem quanto deveria. Mas é esse hobby aqui, tá? E é basicamente você desenhar as letras. Você escolhe uma frase, aí pega o papel limpo, delimita, né, as coisas e vai desenhando as letras. E, gente, é incrível, muito relaxante, muito bom mesmo. O material base do lettering são as brush pens, né, que são essas canetas aqui de ponta pincel. Tá vendo? A ponta dela é assim, é como se fosse um pincelzinho mesmo. E é maravilhosa, tá? Só que eu não gosto de fazer tanto com as brushes, então eu prefiro utilizar os materiais que eu já utilizo na pintura dos Bobbie Goods, né? Então eu utilizo esses materiais aqui. Tem um material que é muito bom também, que é essa caneta aqui da Pilot, que é um marcador permanente, que ele é preto, né? A maioria dos meus letterings eu sempre coloco algum detalhe pretinho, e essa caneta aqui que me ajuda, porque ela é muito pigmentada, muito boa. E é isso, né? Pra material mesmo para lettering, quando eu iniciei, era uma borracha, um lápis normalzinho e papel de ofício. Só que eu gosto muito de fazer letterings profissionais, né? Umas coisas assim para decorar a casa mesmo. Inclusive eu já realizei algumas vendas de quadrinho para neném, de frases mesmo para colocar na decoração em casa. Parecido com esses aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Vão aparecer aqui os modelinhos. E aí os meus materiais atualmente de lettering são esses. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, aí eu não uso mais a folha de ofício porque ela é muito molinha e para fazer os trabalhos que eu faço de lettering eu preciso de uma folha com a gramatura mais alta. Então eu uso esse papel aqui, né, que a gramatura dele é de 180 gramas. Cadê? Aqui, ó. É papel Verger, tá? E ele tem 180 gramas, ele é bem grossinho mesmo, é estilo o do caderninho de pinturas, que é uma folha bem mais grossinha para a tinta não passar para trás. Aí eu geralmente compro uns quadrinhos assim como esse, para poder aplicar a arte aqui e poder vender, né? Aí nisso a gente faz embalagem, tudo muito bonitinho e é um hobby maravilhoso e as pessoas amam muito porque é uma coisa muito personalizada, então você pode fazer com a arte que você quiser e com a frase, né, com a arte que você quiser, e é incrível demais. Outra coisa que eu utilizo também, né, é esse meu estojão aqui, com certeza, para poder fazer os detalhes, as cores. Então aqui eu tenho algumas canetas, né, aqui eu tenho umas canetas, aí aqui eu tenho todo esse material, né, brushes e tal, tesoura, tudo para fazer tanto a arte como a embalagem dela. Aí foi, né, fazendo os letterings que eu acabei descobrindo um hobby muito legal, que é o de artes manuais, né, artes manuais? Não sei, artesanato manual, talvez. E aí eu sei fazer muitas coisas, sei fazer sacolinhas, por exemplo. Essa aqui é uma sacolinha de papel craft.
craft, né? Enfim, e aí eu também consigo personalizar esse material aqui com aquela caneta da Pilot que eu mostrei, né? Que é um marcador permanente. Daqui a pouco eu vou mostrar uma quase pronta. E aprendi também a fazer caixa de papel cartão e tal, e é uma infinidade de coisas que o lettering, de hobbies, que o lettering acabou me apresentando, né? Porque eu precisava embalar os pedidos e para embalar eles bonitinhos eu precisava aprender essas coisas. O meu hobby seguinte é um hobby que é muito básico, né? Básico não, é um hobby muito essencial, porque você fica mais inteligente, melhora a sua oratória. Eu acho que eu não falo tão bem quanto eu deveria, né? Para uma pessoa que lia, né? Porque nas últimas semanas eu não li tanto, mas eu acho que a minha oratória ela deveria estar um pouco melhor. E é o hobby da leitura. E eu gosto muito, gente, eu sou apaixonada por isso aqui, ó. Atualmente, eu não leio tanto livro físico, eu prefiro os livros do Kindle. Por quê? Porque, bom, os livros físicos, eles são um pouquinho mais caros do que os livros do Kindle. E os do Kindle, alguns a gente acha até gratuito, né? Então, eu acho que fica mais fácil para manter o hobby. Então, um livro desses aqui, por exemplo, deve ser o quê? Uns 30, 40 reais. Na época que eu comprei ele, estava de promoção nas Americanas. Então, foi 2 livros por 20 reais, por 30, por 10 reais. Foi uma coisa assim, mas era uma promoção muito boa. E aí eu fui com os colegas, né, do curso, e aí todo mundo fez as suas comprinhas literárias. E eu acabei pegando esse livro aqui, que eu confesso que eu não gostei muito, mas eu vou falar sobre isso. Aí, para acompanhar esse hobby de leitura, eu tenho um caderninho da leitura, que não tá personalizado igual o do meu bullet, que eu vou mostrar no instante, mas que eu gosto muito desse caderno, porque aqui eu anoto tudo de insight que eu tenho no livro, né? Então vamos começar aqui, né? Esse livro que eu comecei a ler é sobre oratória também, tá vendo? Como é sobre oratória, como falar em público, né? Como falar bem em público é de Dale Carnegie. E assim, aí aqui eu fiz o sumário do livro, né, com cada capítulo, e eu só li 4 capítulos até agora. Aí, à medida que eu vou lendo, eu vou anotando os insights, né, as dicas que ele acaba nos dando, eu vou anotando tudo aqui. Aí teve uns livros que eu li também recente, que inclusive eu terminei, é incrível, né, que eu comecei esse daí e não terminei, mas comecei esse e já terminei. É Tudo Nela Brilha e Queima, de Riane Leão, que é muito perfeito. E aqui, né, eu fui anotando vários insights. E tem outro livro que eu também terminei não, né, que eu tô lendo agora, que é A Viagem, de Cecília Meirelles. E aqui eu vou anotando também as coisinhas. É incrível demais, é muito bom. Principalmente essa parte de anotar, porque aí você anota e quando você volta aqui nesse caderninho, você, nossa, aquele livro era muito bom, nossa, aquele livro me deu essa ideia, aquele livro, né, despertou certa curiosidade em mim sobre tal assunto e é maravilhoso. E para finalizar, meu bullet journal. Gente, isso aqui é basicamente um caderninho de memórias, tá? Que você vai colar, fazer colagens de, por exemplo, você foi no aniversário, tirou as fotos, imprime e cola aqui. Escreve também sobre como você estava se sentindo naquele dia. Aqui você escreve sobre você, seus gostos, seus hobbies, suas preferências, suas músicas favoritas. Então, assim, é literalmente um caderno de memórias, é um caderno de personalidade, né? O meu tá assim com esse chaveirinho aqui do Stitch, porque eu sou apaixonada nesse personagem aqui, eu acho ele muito, muito fofo. E a história do filme em si, né, ali que fala sobre a família, é muito importante, eu achei muito linda. E é por isso que ele tá aqui. Aí, né, tem escrito Memórias da Thalia aqui no início. Eu colei alguns adesivos bem exagerados pra deixar bem a minha cara, porque eu sou assim, muito exagerada, eu gosto de tudo muito bonitinho na minha linguagem, só que ficou lindo. E aqui tem uns adesivinhos 3D e aqui adesivos normais, né? Aí eu que personalizei esse caderno, tá, gente? Na época que eu comecei esse hobby, eu queria comprar um caderno pra isso, apropriado. Eu até encontrei na minha cidade, só que pra fazer esse caderno aqui, é melhor um caderninho sem pauta.
sem linhas, né? E todos que eu encontrei eram com linhas e muito poucas folhas. E esse daqui tem muitas folhas, então vai dar pro meu ano todo e talvez ainda sobre. Eu iniciei ele em janeiro, tá bom? Assim que virou o ano eu iniciei esse caderno aqui. E deixa eu mostrar pra vocês basicamente o que eu ponho nesse caderno, né? Bom, aqui tem basicamente, né, escrito Bullet Journal, aí eu fiz esse background aqui com como é o nome? Com batom, né, e fui beijando pra ficar assim, fofinho. Aí tem uma foto minha que eu tinha usado pra fazer uma das páginas. Aí, aqui também tem a arte da lembrancinha de ano novo que eu fiz, né? Aqui a arte, né, da lembrancinha de ano novo, que inclusive eu fiz, né, meio que utilizando ali o lettering. Só que esse aqui não foi feito do zero à mão, né? Nem à mão no tablet. Esse daqui foi feito com fontes mesmo, como um design normal. E a lembrancinha do ano novo foi essa daqui, ó. Tá vendo? Aí tem a frase e tinha essa canetinha aqui bonitinha. Bom, aí já começa aqui, né? Que é a minha apresentação, aí tem uma foto minha e tal, tem meu nome, minha idade. E aqui eu coloquei vários fatos sobre mim, né? Vários insights aqui. Então, por exemplo, tipos de filmes, suspense, animação e alguns romances. Rio até do vento, faço letre. Então tem vários fatos aqui sobre mim, né? É o que me define, é a minha apresentação. Aí, logo em seguida, tem uma cartinha sobre mim. Olha como eu sou exagerada. Tem uma cartinha sobre mim, né? Que é falando ali sobre os meus gostos. É uma extensão disso aqui. Aí, logo em seguida, tem a minha cachorrinha. Olha, gente, que fofa, lua, os pelinhos tudo já grande, meu Deus. Aí aqui tem fato sobre a lua. Então, por exemplo, ela é muito esperta, muito atenta, ela é apaixonada por frutinha. Gente, a lua ama frutinhas, em específico uva, tá? Mas ama todas, melancia, melão, todas as frutinhas que a gente dá, ela ama muito. Ela é muito agitada, muito. Ama meias. Enfim, são alguns dos fatos, né? O esconderijo favorito dela é debaixo da cama. Mas enfim, não vamos explorar tanto aqui, né? Aí aqui a gente já entra no mês de fevereiro. Gente, eu tô mostrando muito do bullet, né? Enfim. Aí tem aqui, ó, coisas que elevam minha confiança. Aí isso aqui são obsessões do momento, né? Coisas que eu tô gostando muito. Vou citar só algumas palavras cruzadas, que foi na época que eu voltei com esse hobby, né? Primeiro eu comprei o caça-palavras, bem depois que eu comprei as palavrinhas cruzadas. Gravação, mas edição de vlogs. Gente, sou apaixonada por isso aqui. Livros de colorir, gelatina mais creme da Sala Online, que eu comprei bem antes de iniciar o canal e foi assim um creme maravilhoso. Gente, meu cabelo ficava finalizado uma semana inteira, brilhando, lindo e maravilhoso. Então eu fiquei apaixonada por esse creme da Sala Online, que é esse aqui. Esse aqui é muito importante, não podia deixar de falar, que foi a cartinha pro YouTube que eu fiz no meu segundo vídeo. Acho que foi o terceiro vídeo, que foi um vlog, né? Foi um vlog aí de dia de folga. E aí eu escrevi junto com vocês, li a carta junto com vocês, né? Na época eu acho que a gente tinha pouco mais de 10 inscritos, somente 2 vídeos postados. E eu falei várias coisas e li a cartinha junto com vocês. Então, se você não foi ver o vídeo que eu fiz e li essa cartinha junto com vocês, vai lá ver, tá? E, inclusive, eu vou ler essa carta novamente, só que dia 12 de julho, tá? E aí a gente vai ver o que mudou, né, desde então. Quantos vídeos vai ter postado, quantos inscritos. Eu tô muito ansiosa pra isso, tá, gente? Aí eu fiz aqui a logozinho, o nome do YouTube, enfim. E é isso, né? Esses são os meus... deixa eu mostrar só o último design que eu fiz aqui no meu bullet, que é coisas que eu amo. E são isso daqui, gente. Café, gravar pro YouTube, ouvir música alta, skincare, artes manuais, Pinterest, livros, MPB, cachorros e vestido.
Aí é isso, né? Enfim, esse foi o vídeo dos meus hobbies. Se você tem algum desses hobbies, ou se algum desses te inspirou a fazer, né? A procurar um hobby, descobrir, enfim, deixa aqui nos comentários, tá? Qual foi. Diz também qual hobby você mais gostou, qual hobby você faria. E é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo.